Tá certo. Vamos chamar então o nosso primeiro convidado aqui para conversar com a gente, entrar no nosso debate aqui, que é o André Braz, economista e professor da FGV. André já está aí com a gente? Olha aí o André. Tudo bem, André? Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá baixo para vocês? O André, fala mais um pouquinho, só para a gente ver aí se a gente está chegando o seu áudio aí para André vocês. Braz, economista, FGV. Beleza. Beleza, Cabral? Então tá bom. Vamos lá. O André, eu queria começar falando sobre o fórum aí jurídico lá em Lisboa, em Portugal, né, onde o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou aí que o pior da inflação no Brasil já passou, que boa parte aí do trabalho para conter o processo inflacionário no país já foi realizado aí. Você concorda aí com essas afirmações? Olha, os números mostram que a inflação realmente está arrefecendo. A gente divulgou ontem o IGPM, ele veio bem comportado, a taxa em 12 meses segue em desaceleração, mas é um momento de muita incerteza para a gente anunciar que o pior já passou. Você ainda tem um conflito geopolítico em andamento, com a possibilidade de envolvimento de outras nações. Você ainda tem casos de Covid pelo mundo, você tem o cenário eleitoral no Brasil, aumento de juros nos Estados Unidos. Então tem muitas variáveis aí que podem mudar um pouco essa tendência da inflação, né? Exatamente porque é muita certeza. Mas se nada mudar, se o cenário se mantiver, enfim, relativamente como está, essa questão da guerra realmente não se agravar, aí tudo bem, a gente tem um cenário aí promissor, né? Existe um pacote de bondades em andamento que deve fazer com que o IPCA também desacelere mais rapidamente. Já tem estados aí com peso na inflação oficial, com redução de ICMS e energia, né, como é o caso de São Paulo. A gasolina também já teve sua redução e isso deve mitigar o último aumento autorizado pela Petrobras. Então, dessa maneira, a gente pode ter realmente uma desaceleração um pouco mais forte do que a gente previa há poucos dias para o IPCA de 2022. E André, já o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele previu novamente essa semana que haverá recessão no exterior, né? Uma previsão não só dele, mas de muitos analistas em relação à Europa e Estados Unidos também, como aumento da inflação, guerra entre os países. No entanto, pediu que os brasileiros não se assustassem, porque aqui no país, na opinião dele, está entrando num ciclo de crescimento. Você acredita que realmente esse ciclo de crescimento está vigente? A gente viu aí dados bons do desemprego, vieram, né, melhores do que esperados, o PIB também veio bem. Você acredita que agora é uma recuperação econômica aqui no Brasil? Estamos melhores do que os outros países do mundo? Olha, eu não acredito muito numa recuperação do Brasil na contramão do mundo, né? Você está se recuperando e o mundo está entrando em recessão. A recessão afeta o nosso país. E a gente também está com uma taxa de juros elevada e ela vai subir mais, pelo menos pelo antecipado, pelo Copom, né, em sua última reunião, na ata do Copom. Então, se a taxa de juros vai continuar subindo, é bem provável que o efeito colateral dela seja um crescimento um pouco mais difícil, né? Então, alguma coisa não vai sair como a gente está prevendo no ano que vem. Pode ser que a gente cresça menos do que a gente imagina, até pelos bons números, né, que têm aparecido aí em algumas estatísticas, né? Mas esse impacto tarda, mas não falha, né? Alguma coisa a gente vai ter que pagar para conter mais rapidamente essa inflação. Então tem que ver até como é que vai ser a atuação da política monetária frente a tudo que está acontecendo em torno de tarifas públicas, né? Se essas reduções de ICMS, enfim, já vão segurar mesmo, como é que vai ser o impacto disso nas contas públicas, como a dívida pública, né, vai se comportar no ano que vem, qual vai ser a proposta do novo governo. Então tem uma série de coisas a serem definidas, né, que turvam um pouco o cenário à frente, né? Parece que vai tudo bem, mas eu estou na dúvida, não estou assim tão otimista quanto o Paulo Guedes. André, boa tarde, Gani aqui falando. Dado as circunstâncias atual, tudo ou mais constante, você acha que a taxa de juros em 13,25%, a Selic meta, é suficiente para conter esta inflação? E por quanto tempo também?
Olha, eu acho que ela já é mais do que o suficiente, eu não aumentaria mais o juro, exatamente pelo efeito colateral que ele causa. Tá. É claro que o Banco Central poderia usar um prazo maior de manutenção no juro nesse patamar, ou recuá-lo mais lentamente, a depender dos desafios que a inflação venha nos propor, né, nesse período aí, até o final do ano, né, nesse segundo semestre. Mas eu deixaria de aumentar, porque eu não vejo, assim, condição dessa política monetária conter o avanço de uma inflação que nem sempre vai depender da demanda doméstica. Esses indicadores de emprego mostram que, de fato, a demanda pode ser aquecida, né, com a melhoria da taxa, com a redução da taxa de desemprego e tudo mais. Mas a qualidade do emprego que está sendo gerado, a rotatividade desse emprego que está sendo gerado, isso pode não sustentar esse cenário, o cenário atual, que esboça alguma melhora, por muito tempo, né? A gente sabe que a geração de emprego não está assim, com aquele emprego que a gente diz que é um emprego que tem alta remuneração, baixa rotatividade e exige alta escolaridade, né? Empregos com essa característica, quando gerados, sim, animam, né? Mas empregos de menor qualidade, né, enfim, deixam sempre a gente com um pé atrás. Então, enfim, não acredito que haja necessidade de a gente subir mais juros para ter uma inflação convergindo para a meta mais rapidamente. E Cabral, desculpa, antes de você fazer sua pergunta, só para complementar rapidinho, por que ainda não está cedendo essa inflação, André? Porque o juros está aí alto, já faz um tempo, subiu e ela não cede, né? O que está faltando? Olha, essa inflação ela se alimentou com o aumento de insumos básicos para a indústria e prestação de serviços. Combustíveis e energia, né, causam esse fenômeno, espalham mais a inflação, porque são custos importantes para esses segmentos. Então, como ele está presente em praticamente tudo, quando eles sobem por muito tempo, eles acabam exigindo que haja esse repasse. Agora, a energia voltou um pouco, por conta do fim, né, do término da prática da bandeira de escassez hídrica, mas os reajustes que estão aparecendo agora estão em 2 dígitos, estão colocando ela de novo no patamar em que ela estava antes dessa redução. É mais gradual, porque os concessionários vão praticando seus reajustes em datas diferentes no país, mas isso vem colocando de novo. Agora tem um desconto de ICMS que mitiga um pouco, diminui um pouco esse impacto, mas não evita totalmente. E ainda tem a questão dos combustíveis, né? Eles subiram, vão encarecendo o frete, vão encarecendo a geração de energia, vão aumentando a necessidade de subsídios para que não haja um reflexo imediato no transporte público urbano, mas um dia a conta acaba chegando, né? Então, a gente está pagando, tendo essa inflação um pouco mais persistente, por essa pressão que se acumulou e que gradualmente vai chegando ao varejo. Mas com esse aumento de juros, é provável, né, que haja aí uma desaceleração gradual da inflação. Isso a gente já começa a ver, mesmo tirando esses efeitos de redução de ICMS. Mesmo que a gente não os considerasse, haveria sim espaço para alguma desaceleração na inflação. A gente já tinha isso no radar. A gente apontava uma inflação persistente no primeiro semestre, né, de 2 dígitos, como se confirmou, e no segundo, uma inflação desacelerando gradualmente, na pior das hipóteses, fechando aí em torno de 9,5, né? Mas agora, com essas reduções de impostos, né, isso tende a se reduzir mais, pelo menos 1 ponto a mais do que a gente estimava. Então, indo na direção de 8,5. Então, ela vai desacelerar. Mas, mesmo assim, vai ficar muito longe da meta estabelecida para esse ano, né? Principalmente do teto. O teto já era 5, né? Ela agora talvez feche em 8, 8,5. E se não fosse essa questão do ICMS, fecharia mais próximo de 10, quem sabe. André Cabral aqui falando. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom? De paz. Eu tenho 2 perguntas, mas vou fazer uma só e depois, se der, eu faço a segunda. A primeira é o seguinte: o quanto, que é uma notícia maravilhosa, recuperação do emprego, isso é uma notícia boa, não tem como não falar bem disso, tanto PNAD quanto CAGED, mas o quanto a recuperação mais rápida do que esperada de PNAD e CAGED está atrapalhando a inflação de serviços e pode forçar o Banco Central ou subir mais ou manter os juros há mais tempo. Eu também não subiria, mas pensando na cabeça deles, o quanto eles podem ou subir mais
ou subir, não muito, mas ficar muito tempo devido a essa forte pressão de demanda acima do esperado do emprego? Pois é, em função desse número de desemprego, eu não mexeria em muita coisa. Aliás, eu não mexeria em nada, porque apesar da melhora, o efeito desses aumentos de juros ainda não se manifestou no seu ponto máximo. Então leva algum tempo ainda para isso se manifestar. Então daria espaço para a gente avaliar a real necessidade de fazer uma mexida nos juros. Por enquanto eu não mexeria, exatamente para não sobrecarregar demais a economia no ano que vem, né? Permitir que esse crescimento se estendesse um pouco mais para 2023 de uma maneira mais duradoura. Agora, é claro, verificando uma persistência e um espalhamento maior dessas pressões inflacionárias, uma dificuldade maior a partir desses números do mercado de trabalho, aí, quem sabe, pensaria em alongar um pouco mais o prazo dessa Selic acima de 13, em torno de 13,25. Mas eu não pensaria em aumentar mais, né? Até porque a gente está vivendo num sistema de metas de inflação não compatível para os desafios Covid e guerra, né? Eu acho que o sistema de metas estava valendo enquanto a gente não tivesse esses episódios desafiando muito a economia mundial. Agora, a partir desses acontecimentos, é claro que a gente tem que rever meta, porque o impacto é enorme. Nós vimos aí o quanto o IGP subiu no ano passado, e a gente sabia que cedo ou tarde uma parte daquela alta absurda do IGP se transmitiria ao IPCA. Então, o que a gente está vivendo hoje, a gente meio que já sabia. Agora, a partir do momento que tudo começa a desacelerar e a taxa de juros ainda não chegou no seu ponto máximo, né, de ação sobre a economia, valeria um pouco mais a pena a gente esperar para tentar estender mais esse período de geração de emprego e renda. Pois é, André, até voltando à questão do que disse aí o Campos Neto, né, e o Guedes aí nessa visão mais positiva aí para o Brasil, a gente relembra, né, os números aí do IGPM registrado aí de inflação 0,59 em junho, né, percentual maior aí que o de maio, inclusive, e segundo a FGV aí, no Rio de Janeiro, por exemplo, com o resultado o indicador acumula aí 8,16%, né, em 2022, né, em 12 meses é de 10,70% abaixo aí dos 35 acumulados aí no mesmo período aí, em junho de 2021, né? Queria que você analisasse então essas visões diferentes, né? Bom, então, essa desaceleração do IGP tem a ver com a questão do bom comportamento do preço de commodities, de uma estabilidade um pouco maior na nossa taxa de câmbio nos últimos meses, né? Mas o IGPM é muito volátil, né? A depender desse ambiente de incertezas, né, e como vai ficar aí a nossa política fiscal para o ano que vem, a partir das eleições, essas coisas começam a mudar e novos impactos podem ser captados no índice, né? A gente sempre diz que o IGP, principalmente o IPA, né, antecipa impactos que vão ser percebidos ainda no varejo, né? E ele ainda é pressionado. A gente viu nessa edição bens duráveis aparecendo com destaque, combustíveis, e à medida que combustíveis ficarem, também alimenta novos repasses. Então, a inflação vai continuar no radar, né? A gente está observando esse espalhamento, essa persistência, né? E sempre que possível a gente vai comentar aí a extensão desses danos, né? De que maneira isso chega na inflação das famílias. Amigo, sem você saber, você me deu uma notícia triste. Por quê? Índice Nacional do Custo da Construção, lá no IGPM. Ajudante especializado, servente, pedreiro, carpinteiro, tudo subindo 4, 5%. Isso é dissídio ou isso é demanda? Não, são acordos coletivos. Existe uma concentração de acordos coletivos em cidades importantes do INCC entre abril e maio, né? Alguns atrasam e isso acaba sendo captado em junho. Então é um fenômeno passageiro, é uma concentração de reajustes que normalmente não seguiram nem a inflação passada, né? A maior parte ficou abaixo do INPC acumulado em 12 meses. Então é um impacto temporário, né? A gente teve um número parecido com esse no ano passado, mais ou menos nessa época,
Então, a taxa em 12 meses também do próprio INCC segue em desaceleração. André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você como especialista em inflação, essa medida do ICMS de fazer uma equalização a 17% de bens essenciais, você achou plausível? Você achou uma boa medida? Ou você teria tido uma outra solução para tentar conter esta inflação? Ou não fazer nada e os preços a médio e longo prazo acabariam se ajustando? Olha, eu acho que o melhor dever de casa é cuidar da política fiscal. Então, tudo que não contribui para a transparência e para a saúde da política fiscal, eu não apoio. Porque uma política fiscal bem feita, bem estruturada, ela diminui a incerteza dentro do nosso país e acaba atraindo capital para o investimento, acaba melhorando a situação econômica do Brasil. Porque a gente tem sim que conter o avanço da inflação, né? Mas para isso tem instrumentos, eles estão sendo usados, mas a gente também precisa aumentar o emprego e a renda. As pessoas, o que adianta um país com inflação mais baixa, mais próxima da meta, mas com uma taxa de desemprego elevadíssima? Então, eu acho que tudo que não contribui para a saúde fiscal acaba prorrogando, aumentando a incerteza aqui no Brasil, e a consequência de você ter uma incerteza alta é um país que vai crescer mais lentamente, com maior dificuldade. Eu acredito que a participação do Estado na recuperação do investimento é fundamental. Mas para o Estado investir, seja revitalizando um porto, construindo uma estrada nova, construindo uma hidrelétrica, sei lá, ele vai precisar de dinheiro, né? Primeiro, sanear as suas contas. E se ele passa a fazer esse tipo de investimento, ele também convida o setor privado a participar dessa empreitada com ele. E isso é um motor importante para a gente ter crescimento acima de 1. A gente já comemora, né, crescimento 1,5%, que maravilha. Mas o ideal seria que a gente crescesse a 3%, 4%. Mas para a gente chegar nesse patamar, a gente precisa que o setor público um pouco entre no cenário, aquecendo a atividade, convidando o setor privado, porque num ambiente incerto, o setor privado não vai entrar sozinho, principalmente na taxa de juros onde está, para investir, né? Se a taxa de juros está tão alta, para que eu vou me arriscar no mercado? Posso ganhar dinheiro fazendo investimentos e não investindo na atividade produtiva. Mas eu preciso exatamente despertar, criar condições para que o poder público entre nesse jogo e que melhore, então, o investimento aqui no Brasil. Perfeito. Pelo que eu entendi da sua resposta, gerou um ruído fiscal, alguma incerteza fiscal essa medida, o que não é bom, né? Do ponto de sustentabilidade fiscal, com impacto sobre a inflação mais a médio prazo e sobre a própria renda e o emprego, né? Exato. André, agora a outra pergunta de $1 trilhão. Os Estados Unidos entram em recessão ou uma desaceleração forte, um pouso suave? Como é que está a sua visão? Eu acho que é uma desaceleração mais forte, né? Recessão, não sei, vai depender das condições da economia global, né? Tem muito ruído no ar, né? Mas eu estou apostando mais numa desaceleração mais forte do que exatamente numa recessão. Tá, e taxa de juros lá, você tem a mesma visão que você tem aqui? Quer dizer, a taxa de juros aqui já foi muito exagerada, né? Pelo que eu entendi, já subiu muito, vai começar a fazer efeito em algum momento. E lá, deveria subir mais ou não? Lá talvez haja espaço para subir um pouco mais. Tá. Diferente daqui, eu acho que nós já avançamos bastante com essa taxa que estava 2% ao ano em janeiro de 21. Agora, os Estados Unidos talvez tenham necessidade de fazer mais alguns ajustes. Tem que acompanhar um pouco os indicadores de inflação, ver se está espalhado. Lá eles têm o PCI, que é uma visão, é uma inflação calculada a partir de contas nacionais, que é um índice que dá alguma segurança de você medir bem o processo inflacionário, porque a demanda ali se ajusta rapidamente, e aquilo mostra uma inflação, de fato, mais real, né? Mais próxima da realidade das famílias. Então, eu acredito que lá ainda haja espaço para subir um pouco mais a taxa básica de juros. Agora aqui, eu acho que já deu, até pelos desafios que a gente tem de continuar gerando renda para a população. O PCI a gente não tem nada parecido no Brasil, né? Nenhum indicador de inflação parecido. Por que a FGV não lança? Para ter um PCI.
Ah, tá. É isso que eu falo. Mas ele está, assim, pelos números que a gente tem em laboratório lá, que não são números que a gente divulga ainda, se a gente já tivesse lançado, a gente teria uma inflação um pouco mais baixa do que a gente tem aqui. Mas existem coisas, informações que aqui no Brasil a gente tem mais dificuldade de obter do que lá nos Estados Unidos. As instituições lá são mais organizadas, elas trocam informação. Aqui não, aqui tem alguns segmentos que são mais difíceis da gente conseguir dado, e aí impedem que a gente tenha um PCI nos moldes do que existe lá nos Estados Unidos. A gente está trabalhando para desembaraçar isso, mas ainda é um pouco difícil. E nesse caso, a vantagem do PCI é que os pesos, os ponderadores desse índice de preço se ajustam mais rapidamente à demanda. Então, na fase aguda da pandemia, foi claro ver que o peso de lazer despencou, porque ninguém podia contratar serviços de lazer, seja uma excursão, uma viagem. Bens duráveis também despencou, o aluguel, né? O IGPM disparou naquela época da pandemia, e muita gente começou a falar, mas como é que reajusta com esse IGPM em 35%? Lá nos Estados Unidos, essa questão toda, isso caiu de preço, né? Ele ficou uma variação menor, exatamente porque houve espaço para negociação, né? Eu digo que Estados Unidos e Brasil, as medidas alternativas que a gente tem para esse item mostraram que o peso do aluguel caiu, não subiu, exatamente porque houve espaço para negociação entre inquilinos e proprietários. Então é um índice mais sofisticado, requer um pouco mais de cuidado para ser apurado, mas ele tem a vantagem de fazer uma boa transmissão ali de como a população está percebendo, né, de como o custo de vida está sendo afetado pelos preços. André, deixa eu tirar a dúvida contigo. No dia 23, 24, 25 de fevereiro, nós descobrimos onde é que é a Ucrânia no mapa e descobrimos que ia ter uma guerra que podia afetar petróleo e grãos. Petróleo é mais fácil enxergar que afetou. Gasolina mais cara, energia mais cara. Então isso já foi fato. Agora grãos como milho, soja e etc., que tem uma relação muito forte com a Ucrânia. Como é que afetou? Esse somatório do período é positivo, é negativo, ficou 0-0, o petróleo subiu. E os grãos também, que a gente tem uma dependência da região. O grão que subiu mais foi o trigo. Houve uma inversão da trajetória. Ele estava em desaceleração, junto com o milho e soja, e inverteu, começou a subir de novo a partir de fevereiro. A mesma coisa o milho e a soja. Eles pararam de desacelerar mais rapidamente, mas foram menos afetados. O problema é que o trigo ele tem vários produtos diretos, né, derivados diretos, que é a própria farinha de trigo, biscoitos, pães, massas, e tudo isso já começa a subir de preço no IPC. Só que aparece de uma forma mais discreta, porque tem tantas outras coisas importantes subindo de preço, que na hora que os institutos vão comentar sobre a inflação, eles acabam não recebendo o devido destaque. Mas estão todos com aumento forte, desde fevereiro. Pães, massas, biscoitos, a própria farinha de trigo, e o trigo no IPA também inverteu sua trajetória e agora começa a subir. E antes ele já acompanhava, né, a desaceleração das commodities desde o segundo semestre do ano passado. Então, isso já afeta, sim, a inflação, né? O próprio grupo alimentação do IPCA, que está entre os grupos com a maior inflação acumulada em 12 meses, tem aí no trigo uma parte dessa resistência, o que ajuda a colocar a alimentação como uma das vilãs da inflação desse ano. André, fechou, obrigado. Eu tenho uma dúvida aqui, você me corrija, por favor, se eu estiver enganado, mas me mate minha curiosidade. Quando os IGP, agora uma questão mais técnica, né, mais atemporal. Quando os IGPs foram criados, havia ali aquele peso 60% atacado, 30% consumidor e 10% construção civil, que refletia mais ou menos o que era a composição da atividade econômica no Brasil. Você me corrija se eu estiver enganado, se essa era a explicação. E se manteve essa ponderação até hoje. Mas hoje há um peso muito grande no comércio e nos serviços, né? Por que se mantém essa ponderação até hoje? Bom, a gente está tentando fazer uma revisão, mas isso está na responsabilidade da nossa equipe de contas nacionais, né? A Fundação tem um núcleo de contas nacionais que anda
avaliando essa possibilidade, mas existem outras reformas também para fazer parte do próprio IGP, né, a começar pelo IPA. Então, a gente pretende fazer essa movimentação de ajuste nos pesos do índice ao produtor e também dos índices participantes do IGP de uma vez só. Exatamente porque essas mudanças metodológicas, elas causam impacto no índice. Então, elas precisam ser programadas. Primeiro, a gente precisa comunicar ao mercado, apresentar um trabalho, né, para justificar a mudança do peso, apresentar com antecedência ao mercado e, enfim, colocá-la em prática. Mas ela já está sendo avaliada. É que demora um pouco mais fazer a revisão do IPA, né? Não é igual o consumo das famílias, que é fácil de você monitorar e mapear. O IPA é mais complexo. Imagino. E estamos no aguardo do PCE, hein, brasileiro. Em breve. Que bom. Posso perguntar mais uma? Vai lá. Vai lá, Cabral. Se não puder, tudo bem. Não, vai lá. Não, por mim tranquilo. Então vamos até às 5, André. Passagem então, aérea, todo mês... Não, brincadeira. Passagem aérea, todo mês eu vou no IGPM e no IPCA, tá 2 dígitos. Você não vai respirar nunca mais, pelo amor de Deus? Passagem aérea é um pouco do aumento do preço do petróleo. É a parte do petróleo que não é regulado. Você tem no petróleo, o petróleo sobe, você tem lá uma repercussão no diesel, na gasolina, mas você também tem repercussão no setor de embalagens, no setor de vestuário, no setor de fertilizantes e também nas passagens aéreas. O querosene para aviação, aquele QAV, ele é um derivado do petróleo e ele sofre variações fortes. E também as desvalorizações cambiais, né? A gente já começa a ter alguma desvalorização, isso também impacta muito o setor aéreo. E essa própria recuperação da atividade, então a demanda maior por serviços, por passagens aéreas. Então você tem demanda, você tem impacto em custos, né? E você também tem a parte do câmbio, que é ali todo o serviço, né? Todos os serviços contratados pelas companhias são dolarizados, ou boa parte deles. Então isso também influencia no comportamento do preço das passagens. Então, 2 meses consecutivos em alta. E quando a gente conversa informalmente com as pessoas que costumam comprar passagem com regularidade, todo mundo testemunha que realmente o preço da passagem está ficando mais caro. Tá certo. Tá legal, André. Agora sim. André Braz, satisfeito, Cabral? Tinha mais 612, mas eu deixo para uma outra vez. Tá legal. Queria agradecer, então, André Braz, economista e professor da FGV. Muito obrigado, então, pela entrevista.